Bom, dá pra começar? Vamos começar. Hoje eu queria propor um tema Uhum. que sempre foi uma coisa que percorreu aí os meus pensamentos, fez parte de bastantes sessões de análise e fazia mais parte da minha infância, eu acho, do que agora. Mas é sobre o seu lugar no mundo. Eu achava que isso era uma coisa que só eu tinha, né? Por ser filha de imigrantes, e em casa era de um jeito, na escola era de outro, e eu era brasileira ou eu era argentina. Lá na Argentina eu era brasileira, aqui no Brasil eu era meio argentina. Aí quando a gente foi morar nos Estados Unidos, eu era latina, mas sempre teve essa confusão aí com de onde eu sou, quem eu sou, né? Quem sou eu? E aí com o tempo eu fui percebendo que Era um problema, uma questão que você tinha quando era criança. sim. Quando era criança? Ai, não sei exatamente. 5 anos, quando você entrou na escola, assim... Eu acho que é depois que eu entrei na escola. Eu não sei exatamente a idade, mas quando eu entrei na escola e comecei a perceber que a gente não comia arroz e feijão todos os dias. Comia outra, a comida da casa era outra. É. E principalmente acho que o que mais marcou era todos os meus colegas iam na casa da avó. Aham. E você não E ia eu nunca ia na casa da minha avó. Aham. Todos os coleguinhas tinham uma relação com os primos, ou tinham os primos que estudavam na Por mesma perto. sala, ou estavam ali por perto. E eu não tinha essas pessoas. A gente tinha que viajar para outro país para ir à casa da avó, Isso para que a você se gente encontrar. conheceu só... Eu conheci meus primos aos 4 anos de idade, né? Alguns, né? A partir Sim. da parte da minha mãe. Uhum. E então, sabe, era... Porque eu acho que nesse início, o que te constitui como seu lugar é onde a sua família está. Aham. E a minha família tava toda Espalhada. espalhada por aí. Eu não sabia bem quem era familiar, quem não era. É. Então, aí nesse período que eu comecei... E aí demorei muito, assim. E a língua? Então, era outro marco, né? Uhum. Era outro marco. Porque eu falava perfeitamente, eu ainda falo, né? As duas línguas super bem. E quando a gente foi morar nos Estados Unidos, como foi essa sensação? Porque aí também continuava assim, ter os primos, os avós, e a língua era outra. É. Só que lá, como eles não sabem muito bem diferenciar o que é Brasil, o que é Argentina, eu ficava como a pessoa lá de baixo, sabe? Estrangeiro. E aí, de qualquer forma, eu ainda era estrangeira, né? Claro. Aí, Então- aí tinha um lugar, era o lugar de Do estrangeiro. estrangeiro, do latino, porque a do gente se relacionava latino, com a família de brasileiros, com a família dos uruguaios. Uhum. Então, Então, quando a gente morou nos Estados Unidos, você tinha um lugar, o lugar do estrangeiro. Quando a gente estava aqui era estrangeiro, não era estrangeiro. isso. Quando volta para a Argentina, E não é fica... também. Aham. E aí, quando eu voltei pra Argentina um pouco mais adolescente, assim, deu um baque maior, porque eu era uma brasileira argentina dos anos 80, Como assim? da uma periferia de Rosário. Como entendeu? assim? Porque meus amigos que eu fiz lá Sim. falavam que eu falava igual a avó deles. Aham. E Você também não assim, falava eu não falava o espanhol do o momento. castelhano do lugar, do momento. Não, as gírias, essas coisas. Aham. Eu falava como uma idosa. Como uma pessoa adulta, digamos assim, para não... que era a língua que falamos nós, tua mãe, teu Sim. pai. Aham. Então, não somente estava deslocado no espaço, sino que no tempo também. Sim, é verdade. Isso. Sim. Porque inclusive as músicas que você aprendeu em castelhano são músicas que eram de outra época também. Algumas atuais, mas músicas de outra época. Sim. E aí, por muito tempo, eu achava que isso era uma coisa minha, assim, que era... Porque, Aham. né? Pelo fato de gritava, ser né, imigrante. por ser imigrante. Então, gritava na minha vida. Mas aí, com o tempo, eu fui vendo que... Depois que eu entrei na faculdade, acho. E ver, porque aí as pessoas saíram também da casa dos pais. E ver que é uma coisa geral, assim, de... Na universidade tem gente que não é daqui. Você é daqui.
Isso é uma outra coisa, muito você curiosa. Você é aqui, a universidade fica a poucas quadras de sua casa. Sim, mas tem gente que vem de outro lado. Isso é uma também, coisa muito curiosa, quando rola essa conversa. De onde você é? Eu não consigo responder essa pergunta. Eu sempre travo, eu sou de vários lugares. Essa é a minha resposta agora. Eu não sei responder de onde eu sou. Mas você Mas eu moro aqui. É local, digamos. Não, eu morei aqui. A tua universidade fica no bairro onde você vive. Mas nos últimos anos. Nos últimos anos, porque você morou também no Paraná. Sim. Aí assim que a rigor, paulista você não é também. Pois é. Mas você morou aqui. Entende? Eu acho que é toda essa confusão, assim, de qual é o espaço que eu habito. Mas acho que aí quando eu me encontrei com a arte, quando eu entrei num set de filmagem pela primeira vez, eu encontrei. Encontrou o quê? O meu lugar. Falei, aqui. O seu lugar era... Ali. Ali onde? No set de filmagem, montando uma câmera. E isso podia acontecer em São Paulo? Em e aí lugar? Isso aconteceu em várias cidades diferentes. Inclusive no litoral do Paraná, onde eu passei grande parte da minha adolescência. Em Curitiba. E aí, sei lá. Porque não era sobre o espaço físico. Era o espaço físico, porque não era qualquer espaço físico também. Mas era mais sobre a ambientalização, eu acho, né? O ambiente. Eu estava pensando... que, bom, quando a gente morou em Estados Unidos, era um lugar de estrangeiro, não? E estava visível isso. E quando nós moramos em Alemanha, por exemplo, eu me lembro de conversar com pessoas que se nomeavam, se reconheciam como turcas, como árabes, e fazia 2 gerações que moravam lá. E elas não se reconheciam alemãs. Elas eram turca, libanês, árabe, mas não eram, que foram as pessoas que pelo menos eu conheci. E no entanto, eles já eram filhos de pessoas que já haviam nascido em Alemanha, mas 2 gerações, porque muitos tinham chegado, turcos chegaram na Alemanha na década de 60 para trabalhar na reconstrução. Quer dizer que já tem gente que nasceu nos anos 60, já teve filho, esse outro nasceu já e já tem um pouco a nossa geração. Eu seria o filho de um turco que foi lá e você já seria o filho de um alemão, mas que ainda se reconhece como turco. Que se parece como que ele mora na Alemanha, vive na Alemanha, tem família, mas ainda é turco. É turco, mas não é um turco de Turquia também. Porque eu imagino que deve passar a mesma coisa que acontece com você. Quando ele volta para a Turquia, ele não se encontra com a gíria de Turquia, com os elementos da Turquia contemporânea. A cultural, eu acho que essa diferença cultural entre a Alemanha e a Turquia deve ser muito gritante, maior, né? Claro. Então, talvez, por isso que eles se reconheçam menos como turco e não como um alemão. Mas também há um processo de separação em países como Estados Unidos ou como Alemanha, que são diversos, diferente de aqui. Lá tem linhagens muito claros. Por exemplo, em Estados Unidos você tem assim, irlandeses que mantêm a tradição, italianos que mantêm a tradição, que é um pouco mais definido. Em Alemanha tem vários grupos não alemães que se reconhecem como mantendo essa cultura. No Brasil existem separações, existem sistemas de exclusão, mas se atravessam de outras formas, me dá a sensação. Ao mesmo tempo que um estrangeiro aqui continua sendo estrangeiro e tem mecanismos de exclusão pelo fato de ser estrangeiro, se mistura de outra forma com outros sistemas de exclusão que funcionam dentro da própria identidade brasileira, digamos assim, não? Me dá essa sensação. São outros atravessamentos de exclusão, porque talvez há uma identidade alemã, por exemplo, que exclui o não alemão. Sim. É porque ali também tem uma... não sei. É que realmente a cultura é muito marcada nesses 2 exemplos que você deu, do turco e do alemão.
Aqui a gente tá na América Latina e a Argentina é um país vizinho. Mas tem outra língua. Eu acho que é bem diferente, assim, Aqui, também. também há sistemas de exclusão entre gaúchos e nordestinos também. Quero dizer, sistemas de exclusão no sentido de que há uma cultura diferente, há um dialeto, há uma fala diferente, não? E não só de sotaque, lexical. Sim, é verdade. Que faz com que o chimarrão, por exemplo, seja uma coisa de um hábito de gaúcho aqui no Brasil, que é difícil você ver um mineiro tomando mate, né? Se você bota no papel, os dois são brasileiros. Isso é uma coisa. Mas o que constitui que eles sejam brasileiros? Essa é a minha pergunta. Porque quando eu tava nessa dúvida, e aí, durante um tempo, eu me apresentava como argentina. Uhum. E aí as pessoas perguntavam, mas você nasceu onde? Claro. No Brasil. Então você é brasileira. Claro. Entendeu? Eu acho que aqui tem isso. Essa questão do papel. E isso é uma coisa que, inclusive, é até uma questão legal. Quem nasce na América Latina recebe a nacionalidade do país onde nasceu. Isso. Independentemente de onde vier. Não importa. Na América Latina você veio da Turquia, da Alemanha, ou nasceu aqui, é daqui. É daqui. Na Europa, você nasceu lá e não é de lá. A linhagem é de sangue. Então você, por exemplo, é alemão, mas nasceu no Brasil, você continua sendo alemão. Sim. Há uma relação de pertencimento e de reconhecimento do outro lado. Aqui, para você ser argentina, você tem que pedir o reconhecimento do outro lado. Uhum. Por quê? Porque você nasceu aqui. Então, naturalmente, você já é de aqui. Né? Quer dizer, são dois modos de entender o lugar de pertencimento de outra forma. Mas como que a gente pode entender isso historicamente? Porque na Alemanha tem essa marcação e aqui é essa questão legal do papel. Nasci neste território, sou daqui. Uhum. Deve ter uma explicação histórica aí. Agora eu jogo para você. Então tem uma divisão entre linhagem e territorialidade aí. Uhum. Não? Há uma linhagem que conforma a identidade dos povos em Europa e há uma territorialidade que conforma aqui o lugar de pertencimento. Historicamente isso se dá pelo processo de colonização. No processo de colonização europeia de América Latina, há um movimento de reconhecimento dos imigrantes como fazendo parte. Mas olha o detalhe, o mesmo processo de colonização se dá em toda a América Latina, de Canadá até Ushuaia, Terra do Fogo, Argentina e Brasil, Argentina e Chile. Mas em Canadá e em Estados Unidos, você nasce lá e você não é canadense porque nasceu lá. Você nasce lá e não é estadunidense porque você nasceu lá. Agora, em América Latina, sim. Em América Latina isso se mantém. Uhum. Tanto na parte, digamos, colonizada por espanhóis, quanto pela parte colonizada por portugueses. Você acha que nos Estados Unidos não é? Não, não é. Eu acho que é um pouco, sim. Não, você nasce lá e você, se você nasce de imigrantes, você vai ter um problema. Você, por mais que você fale um inglês perfeito e ninguém perceba, se um descobre que tua mãe e teu pai é brasileiro, pronto. Você é reconhecido como brasileiro. De fato, foram... Na verdade, não. Nos Estados Unidos, quando você nasce lá, você é americano, você é estadunidense. Você pode nascer de pais que têm uma situação irregular. Você é estadunidense. O que se lutou na comunidade latina, especialmente, foi pelo direito dos pais ficarem no território, porque não existia, pelo menos, uma garantia muito grande de que os pais ilegais, né, estrangeiros clandestinos ou ilegais nos Estados Unidos, poderiam ficar nos Estados Unidos. Então eles iam ter que ir embora e a criança ia ser americana, mas ia ter que ir embora. Mas a criança nascida é. E aí os pais podem ficar? Não sei como é a situação agora. Não tinha uma coisa do governo do Trump que ele mandou alguns imigrantes ilegais embora e aí tinha crianças que tinham
nascidos nos Estados Unidos iam ficar em abrigos? Então, não era bem isso, mas essa era a problemática. A problemática era que você não tinha a garantia de ficar se você tivesse um filho. Sim. Né? Diferente do Brasil, É. até onde eu sei. No Brasil, você tem um filho, você tem esse direito um pouco mais garantido. É verdade. Se nasce, é verdade. Se nasce nos Estados Unidos, então ele automaticamente. Corrigir, na Alemanha, desde os anos 2000, também o estrangeiro nascido na Alemanha tem direito à cidadania alemã. Não, sim, mas é que eu acho Ou seja, que... o estrangeiro nascido na Alemanha. O filho de 2 pais estrangeiros que nasceu na Alemanha tem direito à cidadania desde que, no momento do nascimento, um dos 2 pais tenha residência legal na Alemanha. Aham. Então há um reconhecimento da... Bem condicionado, Sim. um pouco mais complicado que nos Estados Unidos ou no Brasil, Sim. mas hoje já existe. Porém, na Itália é diferente. Na Itália você já tem outra questão, que você tem imigrantes, em especial africanos, e era uma questão de um movimento negro que estava surgindo na Itália faz uns anos, pelo menos um debate que eu acabei lendo, deve ser mais antigo, mas filhos de imigrantes africanos na Itália, que têm residência na Itália, por causa da questão colonialista que a Itália teve sobre a África, não eram reconhecidos como italianos. Eles tinham direito a pedir a cidadania aos 18 anos e era bem condicionada. Mas eles não eram reconhecidos de nascimento em território italiano, apesar de serem filhos de estrangeiros que estavam lá por conta da política imperialista italiana do século passado. Quando nasceu a primeira filha de Mário e Laura, em Dinamarca, ela não podia ser reconhecida como dinamarquesa. Ela foi reconhecida como italiana, porque a mãe tinha a cidadania italiana. Então ela nasceu em Dinamarca, mora em Inglaterra, é filha de argentinos, mas a sua cidadania é italiana, porque na época não havia reconhecimento disso. Mas a sensação Então agora é o contrário, já a cidadania americana é dada para a pessoa que nasce em Estados Unidos. E após 5 anos de residência permanente no país, a pessoa pode ter cidadania americana. Ou se casar com... Mas é que eu acho que, para além de uma questão de ter cidadania ou não ter cidadania, acho que ser são outros 500. Eu quero chegar aí, porque eu acho que essa questão do papel, no fim das contas, acaba caindo por água, assim. Eu acho que eu comentei disso aqui no Brasil porque era uma coisa que me era marcada, mas eu acho que na Alemanha ou nos Estados Unidos, por mais que você tenha esse reconhecimento legal, eu acho que o reconhecimento cultural é tão marcado que... Tudo bem, mas o reconhecimento legal é um elemento importante no reconhecimento cultural. Você poder reconhecer que uma pessoa pode ser cidadão desse lugar pelo fato de nascer aqui e estar e permanecer, ou pelo fato de permanecer em um lugar, já te dá outra possibilidade do não reconhecimento. O mesmo acontece com as identidades de minorias, por exemplo. Quando você tem o reconhecimento legal de que você pode, por exemplo, casar com uma pessoa do mesmo gênero que é registrado no documento, isso implica que você tenha outro modo de relacionamento com a sociedade, com você mesmo. Por isso é que muitas vezes os grupos de alguma forma lutam por o reconhecimento de identidade legal, né? Sim. Então isso dá uma possibilidade. Mas dá uma força num discurso, assim, também, numa marcação daquela... E na confiança do própria pessoa. Uma coisa é você estar em um lugar onde você não sabe se vai ser despejado, Sim.
Se você não vai O ser... respaldo legal ele é muito importante para essa. Porque te dá uma certa tranquilidade, digamos. Mas eu acho que são questões... Talvez elas estejam dentro do mesmo espectro, mas não são a mesma questão. Eu tenho o mesmo problema que a minha irmã, obviamente. Pra mim não ficou tão claro, eu nunca estive em um set de filmagem, então não sei. Mas acho que são coisas um pouco diferentes. Eu lembro em Curitiba, tinha um café que eu ia, costumava ir, que era de 2 irmãos. E eles falavam em árabe, né? E eu gostava muito de ir porque eu gostava de ouvir o pessoal conversando em árabe no café. E um dia eu chego e pergunto pro dono do café, né? Que era quem atendia, inclusive, porque era um café muito pequeno, da onde eles eram. E ele, sem problema nenhum, com todo o sotaque do mundo, me responde: Síria. Eu tinha um amigo que era sírio, refugiado, na escola, né? Então eu digo: ah, legal, faz quanto tempo que você tá aqui? Aí ele: não, meus avós. Aí eu: E ele tinha muito sotaque, e passava o dia dele majoritariamente conversando em árabe com o pessoal sírio. Bom, há colônias, ainda hoje, há colônias italianas e alemãs no sul de Brasil que se reconhecem como italianos e alemães. E também estão da época dos avós aqui. E apesar de que hoje já não tenha... E nunca foram para a Itália nem para a Alemanha, não? Isso. Não, então, apesar de terem o respaldo legal de serem cidadãos brasileiros e de gozarem de direitos como eu gozo de direitos, ainda assim... Não é, né? Uhum. Ele, por ele, não é. E acho que faz sentido, porque ele, por ele não ser, significa que ele pode passear, caminhar por uma comunidade que, por exemplo, para mim não é acessível. Dentro do centro de Curitiba, que é onde nós dois morávamos, né? Mas ele caminhava por um centro de Curitiba que eu não conheço. Assim como os imigrantes chineses que tem agora, né? Mas é verdade. Então há uma questão que é a questão legal, que pode existir, mas isso não implica que você se reconheça nessa situação. Mas, por outro lado, a questão legal dá um amparo para essa pessoa que lhe permite optar, inclusive, pela possibilidade de dizer: bom, eu sou italiano ou eu sou sírio. Há situações nas quais você não pode optar pela possibilidade essa, né? Eu me lembrava de um documentário que vimos juntos em Curitiba, da comunidade judaica, onde os judeus da Ucrânia lembravam como tinha sido viver na Ucrânia nos anos 30. Eu me lembro de uma fala de um deles, que você imagino que deve se lembrar também, que ele dizia que o único que um judeu podia ter na Ucrânia era medo. O único que um judeu podia ter na Ucrânia era medo. Não podia ter terra, não podia ter posse, não podia ter um ofício, não podia ter um trabalho. O único que ele podia ter era medo. E é a partir de essa relação com aquele lugar e com aquele afeto que vai constituindo sua própria identidade. Imagina uma pessoa que nasce em uma situação, em um lugar onde não há nenhum amparo legal, nenhum reconhecimento legal. Ele inclusive dizia que o cosaco batia o pé na porta do barraco dele e fazia o que queria aí dentro, né? Ou seja, não havia nenhum acolhimento legal. O outro podia vir, bater o pé na porta e fazer qualquer desastre com a família, com os objetos, e o único que ele podia ter era medo. Aquilo me deixou muito marcado. Por quê? Porque é a partir de aí que o sujeito, essas famílias, saem da Ucrânia e vêm para o Brasil. E no Brasil, eles, além de ter medo, têm a possibilidade de um reconhecimento legal. No meio da pobreza, mas pelo menos com um reconhecimento legal. E em um encontro com outras culturas, inclusive árabes, sírios, libaneses, a partir do qual começaram a crescer juntos naquele lugar. Então, acho que isso já dá o pé para entrar para deixar um pouco mais claro o tema. Você não ter esse acolhimento legal e tudo não significa de que você não vá ter
uma ideia mais bem desenhada de quem você é, né? Acho que, não sei, né? Mas imagino que um judeu que vivia num state no leste europeu tinha bastante claro para ele quem ele era e o que ele não era. Esse é o meu ponto. Sim. Eu acho que é diferente, inclusive quando você vai para as discussões do século XIX, da Skalah, sobre o pessoal que era mais assimilado. Saem do gueto, saem do shtetl, vão para o centro da cidade e começam a viver um outro tipo de vida. E começa a aparecer a pergunta e a reivindicação por alguma identidade. Por que ela não estava antes, né? E começa a vir o debate. Eu querendo ser alemão, eu querendo ser francês, eu querendo ser russo. Ainda sou judeu, eu sou um russo judeu, eu sou um judeu russo. Eu acho que vai por esse lado. Assim como o imigrante sírio de terceira geração, ou japonês, no interior de São Paulo, no interior do Paraná e no interior do Pará, né? Que é a terceira geração de japoneses. Aí tá, é esse o ponto. Claro. Então você tendo um respaldo legal, e muitas vezes talvez por você ter esse respaldo legal, não estou criticando o respaldo legal, Claro. mas por ter esse respaldo legal, a pergunta aparece. É justamente esse o ponto da minha irmã, eu acho. E eu acho que era o nosso. A gente tem o respaldo legal de ser brasileiro. Eu servi a Marinha do Brasil. Sim. Agora, como fica? Porque a minha língua não é o português. A gente aqui agora, entre nós três, faz um esforço para falar em português, para que outras pessoas entendam, mas a gente não fala em português na nossa casa. A gente não lê em português na nossa casa. Agora é interessante porque então a questão do lugar e da identidade aparece não apenas a partir de um sentimento íntimo, sino a partir de um sentimento íntimo confrontado em relação com o outro, né? Aquele judeu da Ucrânia sabia perfeitamente que era judeu. Por quê? Porque o cosaco batia o pé na porta e arrebentava, né? Isso me fez lembrar um filme que nós vimos aqui em casa, que é Infiltrados no Clã. Se lembram do filme Infiltrados no Clã? Primeiro é um negro, um policial negro que se infiltra por telefone. Então o clã, o Ku Klux Klan, identidade branca, racismo branco, bem definido, contra os negros, bem definido nos Estados Unidos. O cara, digamos, não pode se infiltrar, porque obviamente não havia como disfarçar essa identidade. E aí quem aparece para se infiltrar? Um outro policial judeu. Mas é um outro policial judeu que ele pouco se importava se ele era judeu ou não. Inclusive uma das falas é essa, sei lá, você é judeu? Não sei lá se sou judeu. Mas quando que ele se reconhece como judeu? Quando o cara do clã diz, abaixa as calças, eu quero ver se você é circuncisado. Porque você pode ter pele branca, mas vai que você é circuncisado. É aí que ele se reconhece como judeu, diante da relação com o outro. É o outro que me coloca a mim em um lugar de identidade e em um lugar que eu preciso assumir uma identificação, uma identidade, né? Seja negro, seja judeu, seja... É no confronto com a diferença, parece, não? A diferença é marcada. Sim, mas eu acho bom também a gente pensar de que isso acontece não só quando a diferença é marcada de uma forma agressiva e ameaçadora, como nesse caso, mas também quando há uma tentativa do outro, talvez, de te assimilar na cultura dele e você percebe que não é compatível, que não é isso o seu. Né? O povo brasileiro é muito acolhedor. Eu sou brasileiro, mas não só e não completamente. E não é por uma questão, sim,
na infância, todo mundo tem esse tipo de coisa na escola, de piadinhas e etc. Os ovos que jogavam em casa, as pedras que jogavam nos cachorros. Mas acho que não veio desses momentos pesados e difíceis e complicados tanto. Também veio deles, mas acho que vem também do momento em que o brasileiro quer te chamar de brasileiro também. Sim. E aí tem uma resistência sua em dizer eu sou brasileiro. Porque tem coisas suas que não são e não vão ser iguais às dele. Mas isso também acontece de uma pessoa de Santa Bárbara para uma pessoa da cidade de São Paulo. Então, por isso, uma pessoa de Santa Bárbara do Oeste não é paulistana. Pois é. O sotaque é diferente, os hábitos são diferentes. Sim, porque um é de Santa Bárbara e o outro de São Paulo. Agora, quando... E é interessante aí, quando a gente vai aproximando, nós podemos dizer, bom, entre Santa Bárbara do Oeste e São Paulo. Mas podemos também pensar entre Santa Bárbara e Americana. Essa rivalidade que há entre as proximidades. Quer dizer, não se trata da diferença entre alguém de Santa Bárbara do Oeste e um paquistaní. Não, se trata de Santa Bárbara do Oeste e Americana, que está dividido por uma rua. E que é circunstancial aquilo. Mas há uma disputa. Assim como há disputas barriais, por exemplo. A pessoa que mora em um bairro e a outra que mora em outro. Modificam costumes, modificam... A relação de pertencimento acaba sendo circunscrita ao âmbito de um conjunto de hábitos e linguagem ou léxico de um lugar determinado. E assim isso a gente pode ir em identidades de minorias ou pode ir também no fenômeno que você começou a colocar, não é? O fenômeno existencial. De dizer, bueno, tudo bem, quem sou eu? Eu mesmo. Qual é o meu lugar no mundo? Sim. Que eu acho que no fim das contas é meio isso que a gente busca, não? Porque quem sou eu é uma pergunta bem íntima. É só pra mim. Eu acho que é uma questão existencial. Não sei se alguns... Talvez eu me conforte em saber que o meu lugar é no 7. E não Brasil, Argentina, seja qual for o lugar. E talvez, sei lá, o cara do café da Síria, né? O cara do café da Síria, pra ele se identificar como sírio, já... Então, mas aí é interessante, porque para ele Síria é uma palavra que deve ser muito diferente ao que significa a palavra Síria para o sírio que está sendo bombardeado há tantos anos agora. Na Síria está havendo um bombardeio. Bom, esse sírio deve ter uma ideia de Síria diferente do sírio que está aqui há 3 gerações. Os dois se identificam como sírios. Então, mas aí que está. O que tem a Síria além de ser uma palavra? Um conjunto de elementos que podem ser muito diferentes um do outro. O que significa Brasil para você deve ser muito diferente do que significa Brasil para outras pessoas. Quando você faz parte de uma geração ou de uma... O Brasil de uma pessoa que conseguiu viver sua vida com uma certa... com um certo conforto, é muito diferente do Brasil da pessoa que conseguiu viver sua vida com muita escassez, digamos, não? Você pode dizer que são brasileiros, mas o Brasil vivido por um e o Brasil vivido por outro é diferente. Mas acho que aí a gente se afastou um pouco, não... Digo por a relação de pertencimento. Mas era uma questão. Por exemplo, no século XX, acho que era maior, o homem negro que ia lutar na Primeira, na Segunda Guerra, Coreia, Vietnã, acho que até aí era mais marcado, mas depois deve ter seguido esse debate. Tinha toda uma questão, por que você luta por um país que te odeia? Né? Por que você vai lutar a guerra do homem branco? Essa era a questão do movimento negro nos Estados Unidos nos anos 60, 50, 60. E também, né, nos anos 40, 50, 60, também tinha proibições a judeus, por exemplo, de frequentarem certos lugares nos Estados Unidos, que não eram nem negros, eles eram brancos,
né? Podiam ter grana, não podiam frequentar clubes, não podiam frequentar certos espaços porque eram judeus. Menos grave e pesado do que a questão negra, mas ainda assim são americanos e fica essa questão, que América que você vive, qual é a América que você está vivendo, e essa relação com a América que você vive define um pouco a forma como você vai ver o seu pertencimento nesse país. E também define como é que você orienta aquilo que você anseia, não? Me parece que também isso, nesse sentido, me parece que quando você disse que seu lugar é o set de filmação, aí o que nós temos é a orientação daquilo que você anseia, não? Uhum. E onde você encontra a realização de um desejo, não? Então parece que nós nos encontramos ou nos identificamos ou encontramos um lugar no mundo quando podemos fazer aquilo que acreditamos ser nosso desejo. Então parece que esse buscar um lugar no mundo é buscar um lugar onde o desejo possa ser realizado. Talvez possa ser esse. Então, eu achava que era, mas agora com toda essa discussão eu não sei mais. Eu fiquei confusa, porque aí parece que não. Como assim? Não sei, porque para os imigrantes, ou para até as pessoas que vivem nos países, mas tem toda essa questão, essa exclusão, onde está o desejo deles? Ele é totalmente apagado por conta dessa separação, não só cultural, mas física dos espaços? Então, há uma relação de pertencimento, há um sentimento de pertencimento em muitas comunidades brasileiras, se você conhece, que dizem respeito ao lugar que eles se encontram para poder construir sua casa, para poder plantar e colher seus alimentos, para poder criar seus filhos. Essa é a direção do desejo de algumas pessoas. Então, é isso. Então, tipo, pro sírio do café, não entendi. Não entendi. Não foi pra onde eu pensava que ia essa conversa. Para onde você pensava que ia a conversa? Não, achei que ia pra realização do desejo, mas agora pensando então, no sírio do café. Ele se reconhece como sírio. Mas a vida dele tá aqui. A vida dele está aqui, ele não volta para a Síria. Ele fica aqui. E aquele que volta para a Síria, volta em função de um desejo. Olha, por exemplo, o caso da fundação do Estado de Israel e das Aliot que teve no começo do século XX. Aquilo era Império Otomano, né? Fazia milhares de anos que o povo judeu não reinava mais sobre a terra de Israel. Era outra coisa, né? Falava-se outra língua, tinha-se outros costumes lá. E aí no final do século XIX, no começo do século XX, você começa a ter movimentos de pessoas que buscam construir sua Israel lá, né? E que vão para lá para construir sua Israel. Por exemplo, para construir a pátria socialista na qual eles acreditavam na Europa. Pessoas de ambiente rural, principalmente, judeus de ambientes rurais, principalmente, vão para a Palestina para construir a pátria socialista na qual eles acreditam, né? Depois outras pessoas vão e outros judeus vão de outras filiações ideológicas e constroem outra coisa. Mas eles vão para construir o que eles acreditam ser. Acho que vai por aí também. Como tem esses movimentos de esquerda hoje em dia, o Brasil que eu acredito. Sempre é um debate. Quando chega uma campanha política, eu quero viver no Brasil que eu acredito. Porque não tem um Brasil, não tem um lugar onde você vai pertencer. Claro. E nesse caso aí o sujeito não precisa migrar para outro continente, ele quer habitar aquele lugar que ele anseia, aqui. Então me parece que aí é uma realização de desejo. Eu não sei se a questão é habitar. Eu acho que a questão aí é construir. Eu acho que a questão aí não é estar no lugar do desejo, senão é tornar possível o desejo
E, bom, a gente existe fisicamente, então, Claro. em algum lugar, né? Onde você tá, ou em outro lugar, Sim. mas é tornar possível o desejo em algum lugar. Acho que esse é o anseio, mais do que estar em. É ser sendo. É o gerúndio. Ser sendo. Sim. O o ser Círio sendo. o Círio que mora no Brasil e tem a vida dele aqui, né? Ele ainda assim habita, de certa forma, a Síria porque ele se encontra num espaço onde ele vive a cultura dele, né? Domingo de manhã era sagrado, tava todo mundo ou na igreja ou na feirinha do Largo da Ordem. Então o café enchia de senhores sírios, libaneses, filhos de, netos de, todo mundo falando em árabe. Falando Eles em a- sírio, acho que a língua deles É árabe. é árabe mesmo. Todo mundo habitando a Síria ali, né? Aham. A Síria deles, Claro. ali. Então, por isso, é a realização do desejo, mas em tempo de gerúndio, digamos. É a realização do desejo realizando, não é o desejo realizado, é o processo de realizar. Estar em um set de filmagem é estar fazendo. É aquilo verdade, que o próprio exemplo, né? É uma produção. Sim. O set de filmagem não é onde tá pronto. O problema não é o filme. Talvez é legal o filme, mas o problema não é o filme. O problema é estar em um processo de produção. Estar em um movimento. E é interessante porque em alemão é muito complicado falar o gerúndio. Ou você foi, ou você é, ou você será. Para explicar o movimento de ser sendo, isso rindió uma aula universitária. Que virou uma conferência, um segmento de um livro muito importante de Martin Heidegger. Ou seja, para que o alemão entenda o ser sendo, um professor universitário teve que explicar em uma aula. Algo que na língua portuguesa, a gente sabe em qualquer boteco, que uma coisa é ter sido e outra coisa é ser e outra coisa é será. Mas eu acho que a Alemanha é um bom exemplo para mostrar de que essa questão não é só dos supostos povos periféricos, como por exemplo seriam os árabes, ou como seriam os judeus, ou como seriam os negros, ou como seria o imigrante latino. A Alemanha teve tantas configurações quanto o Brasil teve constituições quase. Do século XIX até aqui, a Alemanha passou por uma e outra e outra e outra reconfiguração. Sim. E tira a Alsácia, coloca a Alsácia, parte no meio, constrói. Sim. Então eu acho que talvez eles tenham que ter explicado gramaticalmente, eu não sei, nunca li Heidegger, mas eu acho que esse sentimento, em alguma forma, deve, talvez justamente porque ele sentiu a necessidade de explicar, é porque era algo que se sentia. Sim. Porque a Alemanha também passou por isso. Né? A Alemanha não é um monolito que está ali desde a fundação da humanidade. Ela teve que ser construída a ferro e fogo no século XIX, depois teve que ser mantida, perdeu, teve que se reconstruir, perdeu, teve que se reconstruir de novo. Perdeu outra vez. E rendeu à humanidade coisas horríveis como achar. E a tal ponto que hoje é uma questão a identidade alemã, não? O que significa ser um alemão no meio de todas essas mudanças. Inclusive para quem tem várias gerações de pessoas que se reconhecem como alemãs, não? Tanto que legalmente sente-se a necessidade nos anos 2000 de mudar, né, a definição de nacionalidade alemã. Acho que recentemente, depois dos anos 2000, também se mudou de novo para quem pode herdar a nacionalidade alemã, porque existe uma disparidade entre homens e mulheres. Então também tem que se reinventar ali, tem que construir esse espaço, né? Então, o seu lugar no mundo é onde você realiza. Realiza não, produz. Produz. Estabelece vínculos. Eu acho que não é onde, eu Afetos. acho que o seu lugar no mundo é a produção. É a produção. O lugar no mundo é A produção. a produção de quê? Bom, aí cada um com a sua, né? Então, é onde você, de algum modo, se encontra. Se encontra, Sim. digo, em uma sensação de reconhecimento ou não? Eu acho que também.
Porque tem a questão da identificação, né? Com Tem o pessoas que espaço. se reconhecem quando entram em um campo de futebol e começam a jogar futebol. Sim. E jogando futebol tem um certo prazer, uma certa satisfação. Parece que esse é o lugar no mundo. Os 90 minutos do jogo. Né? Isso é uma coisa boa de pontuar. O seu lugar no mundo, ele não é fixo e estável. É efímero, Ele é pontual. uma pitada. Tem faíscas Não dá pra gente achar que a gente tá o tempo todo no lugar. no lugar certo. De alguma forma, a própria identidade, o próprio reconhecimento é uma coisa que aparece e se apaga. Sim. Há uma espécie de reconhecimento, é aqui, mas ao mesmo tempo, ou posteriormente, há uma espécie de desconhecimento. Não é este meu lugar, é outro. Acho que é. Não que não é esse meu lugar, mas é que aquele lugar se esvazia, talvez, Aham. se dissipa, Se dissolve se também. dissolve. E aparece E aí outro. você vai migrando, e aí você encontra de novo, aí continua migrando. Então é como que nossa identidade aparece e se dissolve, aparece e se dissolve. Quer dizer, se dissolve. Não é que se dissolve em um surto de ruptura psíquica, sino que de algum modo não tem a consistência, poderíamos dizer, Isso. que tem em determinados momentos. Em determinados momentos a gente pode dizer, bueno, é aqui, é agora, esse sou eu, e há momentos onde não é aqui, não é agora, eu não sei bem quem que eu sou. Sim. E aí volta a se encontrar em outro lugar, talvez, com outra relação. Eu acho que é isso. Né? E você tem um lugar no mundo? Eu acho que é isso. Até o próximo programa. ¿Quieres un mate? Bueno. Pero con azúcar.